Olá pessoal, dando continuidade, essa é a segunda parte do vídeo referente aos conceitos de calor e energia térmica. Importante mencionar que é interessante assistir os vídeos na sequência para que a gente possa ter uma ideia mais coerente a respeito daquilo que está proposto nessas 5 partes, nessas 5 videoaulas. Bom, nós vamos agora investigar ou aprofundar um pouco as discussões sobre emissão e absorção de energia luminosa. Bom, vamos então agora trazer a discussão para dentro daquilo que nos interessa, que é a questão do calor. O que é que significa, qual é o significado de dizer que um corpo está quente? O que que significa estar quente? Então aqui eu tenho uma mesa com vários alimentos, alguns tipicamente servidos quentes e outros tipicamente servidos frios. Corpo quente, no caso aqui, essa comida que está sendo apontada aqui, ela é servida quente. O que que significa estar quente? Do ponto de vista microscópico, significa que as partículas que constituem o objeto apresentam um alto nível de agitação. Essas partículas vibram, elas se agitam. Um corpo quente é um corpo que apresenta mais agitação nas suas partículas constituintes. Importante frisar que eu não estou sendo muito rigoroso com a estrutura química daquele alimento. Aqui eu estou representando de uma forma muito simplista os átomos ou moléculas que compõem a estrutura química, mas não necessariamente esse tipo de alimento tem esse tipo de estrutura. Ele tem uma estrutura constituída por partículas, essas partículas vão estar vibrando, eu só não posso assegurar que a geometria seja assim totalmente regular e no formato cúbico. Nós não estamos discutindo aqui as formas microscópicas da distribuição das partículas das substâncias. O que importa é que há ali partículas e essas partículas estão vibrando. Um corpo quente é um corpo que tem as suas partículas com alto grau de agitação. O contrário, o que que significa estar frio? Então, a salada é um prato tipicamente servido a temperaturas baixas e, do ponto de vista de um corpo quente, se esse tem um grande grau de agitação nas suas partículas, o corpo frio vai ter uma constituição vibratória menos intensa. As partículas estarão se agitando menos do que num corpo quente. Então percebe que nós não podemos falar de um corpo frio ou de um corpo quente pura e simplesmente. Os conceitos de quente e frio só têm sentido quando a gente faz comparações. Quando nós dizemos que um determinado dia é um dia quente, quando nos referimos ao clima, implicitamente nós estamos afirmando isso, levando em consideração outros dias que não foram tão quentes quanto esse, portanto foram dias mais frios, logo nós temos uma experiência de dias quentes e dias frios. Então, quando afirmamos que um dia está quente, estamos fazendo uma comparação com outros dias que não foram tão quentes. Essa comparação ela não é tão evidente, ela não é explícita, mas de certa forma ela está presente. Nós podemos dizer que um dia é quente ou que um dia é frio porque temos a experiência de termos vivido outros dias com outras temperaturas. Então, sempre que nós falamos em quente e frio, evidentemente nós sempre estamos comparando alguma coisa com outra. Não faz sentido você falar que um corpo é quente ou que um corpo é frio sem fazer uma comparação disso com outros objetos. Percebe aqui? Está sendo afirmado que a salada é um corpo frio, tem menos agitação nas suas partículas, mas menos agitação em relação a quê? Menos agitação em relação a uma comida quente que está sobre a mesa e, portanto, elas podem ser comparadas. Então, dois objetos, o mais quente vai ter as suas partículas se agitando mais e o mais frio vai ter as suas partículas se agitando menos. O conceito de quente e frio só tem sentido se você puder comparar as coisas. Bom, voltando então à discussão da emissão e absorção da energia luminosa. Alguns objetos são capazes de transformar a sua energia térmica, a energia de agitação que as suas partículas têm, em energia luminosa. Então percebe, você tem uma transformação de energia. O corpo tem energia,
e, portanto, ele é capaz de emitir essa energia. Nele, a energia é do tipo vibratória. E quando ele joga essa energia para fora, essa energia se transforma em energia eletromagnética, energia luminosa ou energia radiante. O processo que constitui em eliminar essa energia, jogar essa energia para fora, é chamado de emissão de radiação. A luz emitida ou irradiada pode ser visível ou invisível, como nós vimos na aula anterior. Existem vários tipos de luz, né? Então, dependendo da agitação, dependendo da temperatura, o objeto vai emitir um tipo de radiação que pode ser visível ou invisível, e essa energia luminosa ou energia radiante é oriunda da energia térmica que o corpo tem armazenada com ele. Como os objetos armazenam energia? Através da vibração das suas partículas. O tipo de luz emitida depende, então, da temperatura do corpo emissor. Então, observa aqui nessa figura, nós temos aí metais, né? Vários metais, barras metálicas de mesmo formato, ou muito similares, e nós observamos aqui essa barra, ela está avermelhada. Nós podemos afirmar seguramente que a extremidade dessa barra está muito quente, ao passo que as outras partes da barra não estão tão quentes. Por que podemos afirmar isso? Porque essa extremidade da barra está emitindo luz visível. Nós podemos ver com os olhos o vermelho ali na extremidade. De modo que, como visto na aula anterior, para que um corpo chegue ao ponto de emitir luz visível, ele tem que estar muito quente. As outras partes do corpo até podem estar quentes também, mas com certeza não estão tão quentes quanto a extremidade desse objeto. Então, veja, nós simbolizamos aqui com essas setinhas avermelhadas aqui que essa região do corpo está emitindo radiação, a emissão de energia luminosa, que a propósito começa a ocorrer a partir dos 750 graus Celsius aproximadamente. Essa região do corpo não está emitindo luz. Nós podemos ver, porque tem luz visível refletida, mas não é uma luz que o próprio objeto está emitindo. Isso vai ficar um pouco mais claro na sequência. Bom, o fato é que nessa região onde o objeto está superaquecido, as partículas têm muita agitação térmica, e essa agitação térmica é a origem da emissão de luz. Então, nós temos uma transformação de energia ocorrendo. A energia térmica de agitação das partículas está sendo transformada em energia luminosa. Esse é o processo que nós chamamos de emissão de radiação ou emissão térmica. Aqui sobre a mesa nós temos uma série de alimentos apresentados. Eu estou apontando 3 deles, e esses objetos são também fontes de radiação. Eles são emissores de radiação. Só que a radiação que eles emitem é uma radiação invisível, não dá para ver. Veja, a maionese é um prato tipicamente servido frio, né? Mais frio do que o frango e o macarrão. Não quer dizer que ele não emita radiação, ele emite uma radiação invisível, tal qual esses 2 objetos aqui também estão fazendo. Como é que essa radiação é invisível? Por que não podemos ver? Porque ela está numa faixa de frequência que não sensibiliza os nossos olhos. Uma coisa é você ver o objeto. Nós estamos vendo os objetos, porque há luz na sala. A luz bate nesses objetos e é refletida para os nossos olhos. Então nós podemos ver. Mas esses objetos não estão produzindo essa luz. A radiação que eles estão produzindo é a radiação térmica que nós não podemos ver, mas podemos sentir. Quando aproximamos a mão do frango ou do macarrão, nós podemos sentir essa radiação na pele, nós podemos sentir o calor. Se nós apagarmos as luzes do ambiente, nós não vemos nada dentro do ambiente. Por quê? Porque esses objetos são emissores de radiações invisíveis. Por que invisíveis? Porque a temperatura que eles estão não é alta o suficiente para poderem emitir as cores, vermelho, amarelo, azul, etc. Repito, para que um objeto possa emitir radiação visível, ele tem que atingir temperaturas da ordem de 750 graus Celsius. Aquele frango e o macarrão sobre a mesa deve estar a uma temperatura na faixa dos 40 graus Celsius, exagerando 50 graus Celsius.
Essa é uma temperatura considerada uma temperatura baixa para a emissão de luz. Não é possível emitir luz nessa temperatura. É possível sim emitir calor, infravermelho. Então você não vê, mas você sente na pele quando põe a mão no alimento e percebe que ele está quente, porque você está sentindo a radiação térmica do tipo infravermelho que está sendo emitida. Diferentemente da brasa, percebe que a brasa é avermelhada, né, ou alaranjada em alguns pontos, então você tem que esses objetos estão superaquecidos e a altas temperaturas eles são capazes de emitir, além do calor, também luzes coloridas. E há tonalidades, aqui você tem um vermelho mais escuro, aqui você tem um amarelo mais intenso e aqui você tem uma região que não está brilhando. Está quente? Com certeza está quente, mas não o suficiente para emitir luz visível. É suficientemente quente para emitir uma boa dose de radiação infravermelha, de calor. Então, aproximando a mão, você vai sentir. Agora, nós podemos afirmar que essa região aqui, ó, que brilha intensamente, ela está mais quente do que essa região aqui que não está brilhando tão intensamente. Mas você pode ter certeza que essas duas regiões são muito quentes. E essa aqui também é quente, mas não suficiente para emitir as cores. É suficiente para emitir calor, e aí você sente com o tato. Bom, agora vamos analisar a absorção. Alguns corpos são capazes de transformar a energia luminosa que recebem em energia térmica de agitação. É o processo inverso. Anteriormente nós vimos corpos capazes de transformarem a sua energia de agitação em energia luminosa. Agora é o contrário. A energia luminosa que o corpo recebe será convertida em energia de agitação. Alguns corpos são capazes de fazer isso, que são justamente os corpos que a gente denomina de absorvedores. Então, o processo de absorção de radiação vai implicar na transformação de energia luminosa em energia térmica, ou seja, energia de agitação. Então, a luz absorvida por um corpo pode ser visível ou pode ser invisível. Um corpo pode absorver calor, pode absorver as cores, pode absorver ultravioleta, enfim, né? Dependendo do material, ele pode absorver mais ou menos radiação. Perceba aqui nessa figura, veja, a brasa é um emissor de radiação, mas esse metal que eu coloquei sobre a brasa é um material que vai absorver radiação. Ele está frio e, ao ser colocado aqui, ele se aquece e começa a emitir luz também. Então, veja, esse material aqui, para ele chegar ao ponto de brilhar, ele teve que receber energia para fazer isso. Então, nós dizemos que aqui está havendo absorção de radiação. De onde vem essa radiação? Da brasa. A brasa emite, esse metal absorve, e aí ele se aquece e passa a ser também um emissor. Então veja, o processo de emissão de radiação implica em jogar energia para fora. O processo de absorção de radiação implica em reter energia, em absorver energia e, portanto, aumentar a temperatura. O que acontece quando se absorve? O processo inverso. A energia luminosa que chega se transforma em energia térmica de agitação. Então a luz é absorvida e vai fazer cada partícula se agitar mais do que estava se agitando antes. Veja, se a agitação térmica vai aumentar, isso significa que a temperatura do objeto está aumentando. Temperatura é agitação de partículas. Quando um corpo joga energia para fora, as suas partículas se agitam menos, então ele esfria. Quando um corpo recebe energia, absorve energia, as partículas se agitam mais, então há um aumento de temperatura. Ok? Próxima parte nós vamos dar continuidade a esses tópicos aqui.